Olá, alunos do sétimo ano! Estamos aqui hoje para a nossa primeira videoaula de matemática na modalidade online, por conta dessa pandemia que está acontecendo no nosso país, então as aulas serão gravadas dessa forma agora. Para essa primeira semana, nós iremos realizar uma revisão de tudo aquilo que foi trabalhado em sala de aula, para que vocês peguem o ritmo para os novos conteúdos que serão aplicados. Nós iremos revisar aqui a simetria de translação e a de rotação. Primeiro, vamos lá na simetria de translação, que é um conteúdo que está na página 3 até a página 6. Você tem todo esse conteúdo aí sobre a simetria de translação. O que é uma simetria de translação? É uma transformação geométrica de uma mesma figura se repetindo em um mesmo sentido. Nesse caso aqui nós temos uma seta para a direita e logo à frente nós temos mais duas setas que têm o mesmo formato que a primeira e estão no mesmo sentido. Ou seja, isso aqui é um padrão de translação. Ou seja, é sim uma simetria de translação porque a figura manteve o sentido e todas elas possuem o mesmo tamanho. Segundo a imagem aqui, nós temos aqui, não caracteriza uma simetria de translação porque a segunda seta ela está em outro sentido. Se fosse só a primeira e a terceira, seria um padrão de translação, mas a segunda aqui ela está em um outro padrão, não caracterizando a translação. Essa última figura aqui, ela caracteriza uma simetria de translação. Por quê? Deixa eu explicar. Temos aqui um X seguindo um padrão diagonal, ou seja, seguindo um mesmo sentido. E as figuras possuem em comum o tamanho original. Isso caracteriza uma simetria de translação. Aqui nós temos a simetria de rotação. Na maioria das casas que possuem cerâmica, geralmente as cerâmicas, quando são montadas no chão, elas formam algumas imagens. Essas imagens que são formadas, ela é feita pela composição geralmente de 4 módulos, ou seja, é uma parte da cerâmica que você rotaciona ela 3 vezes e dá uma imagem, seja de uma flor, de um cavalo, de um pinguim e as demais coisas. A simetria de rotação, ela é uma transformação geométrica no qual a figura é formada através de giros, na qual é mantida o tamanho do padrão inicial, ou seja, é mantido o tamanho do módulo. Para formar esse mosaico aqui, é necessário 3 rotações desse módulo aqui. Vamos ver aqui, com a rotação de 90 graus, ou seja, eu vou pegar esse primeiro módulo, ele vai rotacionar, ou seja, ele vai girar 90 graus. 90 graus é esse giro aqui, caracterizado 90 graus, ou seja, é como se eu tombasse esse módulo para a direita e juntasse o primeiro com o módulo girado. Então ele vai ficar essa imagem aqui, ó. O primeiro módulo, depois segundo módulo rotacionado 90 graus. Então eu tenho a metade do mosaico, ou seja, já estou começando a simetria de rotação. Para mim continuar na composição do mosaico, é necessário fazer um novo giro de 90 graus. E em relação à primeira figura aqui, temos um giro de 180 graus. Ou seja, esse módulo ele tem que rotacionar 2 vezes até ele atingir essa forma aqui, ó. Esse módulo aqui eu vou rodar ele 1, 2, até que ele atinja esse formato. Ou seja, terminando aqui o mosaico. E para finalizar esse mosaico aqui, basta eu pegar esse módulo e rotacionar ele 3 vezes até eu chegar nessa última peça, que aqui caracteriza-se um giro de 270 graus. A simetria de rotação, ela pode acontecer tanto no sentido horário, ou seja, para formar essa figura aqui eu precisaria
rodar ela no sentido horário, e se eu não quisesse, também eu poderia montar ela no sentido anti-horário, que seria o retorno dessa figura. Entendeu, alunos? Qualquer dúvida é só rever novamente a matéria e os exercícios. Continuando aqui a nossa aula de simetria, vamos fechar aqui com simetria de reflexão, que está lá da página 11 até a página 15. Olha só, a simetria de reflexão, ela é uma simetria no qual você tem duas figuras que têm a mesma forma, mesmo tamanho, porém essas duas figuras, elas estão de sentido contrário uma para a outra. A simetria de reflexão você pode ver no nosso dia a dia. Toda vez que você vai se arrumar de frente a um espelho, o espelho é o seu reflexo. A simetria de reflexão ela funciona dessa forma. Se aqui você levantar a mão direita, no espelho vai estar levantando a mão esquerda. Então a função da simetria de reflexão é isso: manter a forma das duas figuras e o mesmo tamanho, porém essas duas figuras elas têm o sentido oposto uma da outra. Veja o caso aqui dessas duas setas. Possuem o mesmo tamanho e a mesma forma. Porém, o original está para a direita e o reflexo está para a esquerda, comprovando uma simetria de reflexão. Isso aqui é o eixo de simetria, é onde está partindo a simetria de reflexão. Existe outra forma de transformar algumas figuras em simetria de reflexão. Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o quadrado, eu posso traçar uma linha imaginária nele aqui e transformar ele em uma simetria de reflexão. Ou seja, eu tenho dois lados de mesmo tamanho, mesma forma, porém sentidos opostos. E o quadrado eu consigo fazer 1, 2, 3, 4 eixos de simetria. Dá para mim repartir esse quadrado 4 vezes, formando uma simetria de reflexão com qualquer um desses 4 aqui. Aqui nós temos um triângulo isósceles. Para quem não conhece, esse triângulo possui dois lados iguais e um diferente. Esse tipo de triângulo dá para fazer somente um eixo de simetria. Por quê? Somente na vertical aqui eu tenho os dois lados iguais e forma e sentido oposto. Se caso contrário eu traçasse aqui esse eixo de simetria, os lados não seriam mais iguais. A perfeição da simetria estaria diferente. Entendeu aí, pessoal? Então finalizamos aí. Vocês podem fazer novamente os exercícios que já foram feitos, uma forma de vocês aprenderem ainda mais. Legal? Até a próxima aula.